Esse é o segundo capítulo da série que eu estou fazendo, especial das Crônicas ao Vivo, né? Dessa vez contando como foi a minha história de vir aqui para Cachoeira e me tornar professor da UFRB. Atrás de mim está o mercado de Cachoeira e eu vou caminhando para mostrar para vocês mais ou menos o que aconteceu comigo. Né? Eu cheguei num ônibus como... ele já não está mais ali. Um ônibus como esse que passou aí ainda agora. Ainda era outra empresa, né? E eu queria, antes de começar esse percurso, já falar que esse é um vídeo da playlist Crônica ao Vivo, do canal Arte ao Vivo, que existe há 6 anos, como projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu sou professor. E estou contando uma história muito pessoal sobre como eu cheguei aqui. Uns anos antes de chegar aqui para tomar posse, no dia 27 de abril de 2016, eu vim conhecer Cachoeira e fiz esse percurso. Saltei ali no mercado, andei um pouco para lá, mas depois achei que era melhor andar para cá e vir conhecer esse lado de cá, achando que esse era... Não sabia a geografia da cidade, achando que esse era um outro lado da cidade. E aí, ao caminhar para o lado de cá, eu virei numa rua que é essa que vocês vão ver agora. Eu estou fazendo exatamente o mesmo percurso que eu fiz há 10 anos atrás. E entrei nesta rua aqui, vocês estão vendo da esquina, entrei nessa rua e comecei a caminhar por essa rua aqui, que é a Rua Rui Barbosa. Aqui ninguém chama, às vezes, pelo nome, nem conhece pelo nome. Então, por exemplo, aqui é muito conhecido por ser a Rua da Farmácia Cordeiro, né? E assim por diante. Tudo aqui é localizado por outros marcadores diferentes dos costumeiros. Caminhando por aqui, vocês vão ver passar ao meu lado uma casa verde. Vou falar depois sobre essa casa verde. Depois vocês vão me ver passar ao lado de uma segunda casa verde. Também vou comentar o que é essa segunda casa verde. Mas eu quero continuar esse caminho até o final da rua, né, que foi a caminhada que eu fiz. E nessa caminhada até o final da rua, a gente vai encontrar lá no fundo, no final da rua, um prédio azul muito bonito, que é o prédio da Minerva Cachoeirana. Como eu falei no programa anterior, uma das filarmônicas dessa região de Cachoeira, São Félix, enfim, do Recôncavo da Bahia, né? E eu vou voltar ao assunto filarmônicas, prometo para vocês já já, mas por enquanto é só uma caminhada para mostrar esta rua aqui. E por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo essa caminhada até essa esquina? Porque dessa esquina, quando eu cheguei nessa esquina aqui, que é a esquina que a gente chama aqui do Fórum, né, eu peguei nessa bifurcação aqui, o lado esquerdo, e caminhei em direção ao rio, né, onde eu almocei naquele dia muito ensolarado, muito quente, de um fevereiro de 2014. 2 anos depois, em 2016, eu estava
assinando a minha posse aqui na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse, então, é o prédio da Minerva Cachoeirana, e nesse capítulo a gente vai conhecer ainda uma outra filarmônica que teve uma importância muito grande para a minha história aqui também, em Cachoeira. Que atrás de mim se chama aqui Casa da Câmara e Cadeia, que é, na verdade, a praça, ou um dos lugares onde se deu uma batalha fundamental, que dá nome, inclusive, à praça aqui na frente, 25 de julho, porque nesta praça aqui foi travada uma guerra que fazia parte da Guerra de Independência do Brasil, entre brasileiros ajudados por indígenas que estavam encastelados nesse prédio aqui, que está atrás de mim, atrás da árvore, que hoje é a sede do IFAM, e os portugueses, isso que hoje é a Câmara de Vereadores de Cachoeira. E essa batalha, que está contada em verso e prosa, que está representada numa pintura muito famosa daqui, que se encontra aqui mesmo, em Cachoeira, ali embaixo, na prefeitura, ela narra essa história que dá, então, nome à cidade, cidade heróica, e a cidade que efetivamente expulsou os portugueses no processo da independência do Brasil, né, que acontece antes, né, de 1822 e no ano de 1823. A gente está caminhando agora aqui pela rua que antes era separada em dois canteiros, essa rua aqui. Ela ainda tem alguns canteiros, mas ela é toda separada em canteiros e ela não era uma rua de pedestres. Hoje era uma rua, quando eu cheguei aqui, era uma rua que você só caminhava nas calçadas aqui do campo. Os lugares que foram lugares importantes nesses 10 anos para mim. Esse aqui era um lugar de bastante movimentação. Aqui, antes da pandemia, ficava o bar, ali embaixo, ficava o bar. Deixa eu chegar perto para tornar mais visível, né? Esse bar que existia aqui nesse prédio azul, né, onde hoje está ali o Preto Velho, Bar Preto Velho e El Xadê, a pizzaria, aqui era o bar de Paulo Lomba. O Paulo Lomba era o único que ficava aqui até 4 horas da manhã. Teve ocasião em que a gente ficou fazendo uma zoada aqui até umas tantas horas, como se diz aqui na Bahia. Prosseguindo aqui nesse caminho, que é o caminho da vida noturna aqui de Cachoeira, é a praça principal da cidade, conhecida como 25, né? A gente caminha e vai em direção à outra praça, que é a da Aclamação, logo em seguida. E aqui na Aclamação eu vou contar mais umas histórias para vocês. Uma história em específico. Nessa mesa aqui, ou uma dessas mesas aqui, diante do Rio Paraguaçu, lá embaixo a ponte que liga São Félix e Cachoeira, do outro lado, aqui, o vermelho, como o pessoal chama aqui, que é esse prédio que sempre foi vermelho. Era um restaurante, ainda é até hoje, só que provavelmente de outro dono. Foi nesse lugar aqui que eu sentei, naquela ocasião que eu visitei pela primeira vez Cachoeira, e resolvi almoçar aqui. Almocei um ensopado de peixe, estava muito bom, por sinal, aqui. Aqui também funcionava, lá no final do prédio vermelho, ali mais para baixo, funcionava o rock, sentado aqui ouvido o reggae que saía dos alto-falantes do rock ali no bar do reggae, como se chamava. Esse bar do reggae tem uma história trágica, porque o rock era quem fazia o melhor som de reggae aqui do Recôncavo, sem dúvida nenhuma. O mais límpido, inclusive. O que ele botava ali era, naturalmente, CDs, ou, enfim, não me lembro de ser vinil, mas o que ele botava ali era um som de primeiríssima qualidade, não só muito bem escolhido, mas com uma reprodução impecável. Era um som extraordinário. E aí o que aconteceu? O rock ficou doente com alguma coisa muito grave, que eu não sei exatamente, eu não lembro mais exatamente o que foi, e acabou vindo a falecer. E desde então, esse bar do reggae, a gente vai caminhar um pouquinho para lá, desde então, esse bar já não existe mais. Ele, volta e meia, é ocupado, mas nunca completamente, né? Sempre dura um tempo, depois acaba,
e ficou esse lugar vazio, que era um lugar de rock mesmo, que era um rasta, muito elegante, uma pessoa de uma gentileza extraordinária, um homem enorme, fortíssimo, mas uma doce pessoa que, infelizmente, a vida se encarregou de levar, né? E como se diz aqui no Candomblé, ele agora está no Orum, né? E aqui atrás de mim está o bar, as portas do bar, nessa que é o outro cartão postal de Cachoeira, né? Que é o Rio Paraguaçu e a margem do rio. Outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, que está passando aqui atrás, é esse conjunto de casas que fica lá do outro lado, em São Félix, é o que o pessoal chama aqui de presépio, né? Um nome carinhoso para esse lugar, que é, na verdade, o oposto de Cachoeira, né? Do outro lado do rio, a cidade de São Félix. Tudo aquilo ali que a gente viu no vídeo passado, no capítulo passado, é justamente onde eu estive agora, no capítulo passado, gravando, é a cidade de São Félix. Está lá Daneman, está lá todas as coisas que eu mencionei, inclusive o lugar onde eu morava. E agora a gente vai para outro lugar que também foi importante nesse momento de chegada. Esqueci de mencionar aqui na 25 o Cine Teatro Cachoeirano. Sempre foi cine teatro aqui, é o cinema da cidade, o teatro da cidade, digamos o teatro municipal. E aí, nesse lugar, foi muito importante para mim também, porque foi um dos lugares onde eu comecei a fazer música aqui no Recôncavo, né? Através de alguns eventos que aconteceram aqui, principalmente junto com o coletivo Novos Cacheiranos. E aqui, do lado oposto, fica o antigo Hotel Colombo. Aliás, sobre o Hotel Colombo, eu gostaria de falar algumas coisas, né? O Hotel Colombo era o hotel onde vinham se hospedar as pessoas que vinham pelo vapor de Cachoeira. No começo do século, né, você vinha pelo vapor de Cachoeira de Salvador, da Feira de Água de Meninos, para cá, trazendo as mercadorias que seriam transportadas por trem para o sertão. Isso era antes de existir a BR-324, né, que ligou Salvador à Feira de Santana e matou esse comércio. E, naturalmente, toda essa região entrou em decadência a partir disso. Hoje são só ruínas, lamentavelmente. A pessoa que é proprietária desse prédio deixou ele ruir, então ele está aos poucos indo embora, mas era nesse lugar aqui, mais precisamente ali onde está o ancoradouro, ali chegava o tal famoso vapor de Cachoeira, citado na música de Caetano Veloso. O vapor de Cachoeira não navega mais no mar, ele chegava aqui, né? As pessoas se hospedavam então no Hotel Colombo aqui para esperar o trem que sairia da estação, depois a gente vai passar por lá e eu vou mostrar a estação ferroviária em direção à Feira de Santana e ao restante do sertão. Então, esse aqui era um ponto chique de Cachoeira, era um ponto importante porque era um ponto em que os comerciantes chegavam através do rio, nesse caso, né, de barco, chegavam aqui, se hospedavam no Hotel Colombo e aguardavam para a saída do trem, que se daria justamente algumas horas depois, às vezes, ou então no dia seguinte. Era um processo um tanto demorado, né? Ou seja, vir da capital para o interior do estado da Bahia, mesmo comerciando, era um processo demorado e lento. Entretanto, funcionava, ao que parece, muito bem. Eu tenho notícias de pessoas que conheceram todo esse quarteirão aqui e o próprio hotel e esses prédios todos ocupados e funcionando com bares, com uma movimentação tremenda. Ali, onde hoje, naquele ancoradouro, funciona um restaurante, era justamente onde o vapor atracava, né? E as pessoas, naturalmente, frequentavam os bares, os restaurantes, etc., que tinha nessa região aqui, à espera do trem que as levaria para o interior. A gente está aqui diante do lugar onde todo mundo que vem à Cachoeira chega, né? Se vem sem carro, né? Se não tem um carro para chegar até aqui. Eu gosto muito dessa rodoviária pelo fato de ela ser muito pequenininha e ser toda em art déco, uns detalhes
bacanas dessa rodoviária, além de ser perto da ponte, né? E a gente vai caminhar aqui até um lugar que tem aqui em frente, do outro lado da rodoviária, onde o pessoal gosta muito de vir, onde tem o famoso flamboyant, que é esse aqui, que está atrás de mim, né? Todo mundo que conhece aqui Cachoeira conhece, e a gente está caminhando para a beira do rio. Na beira do rio, mais uma vez, vocês veem lá do outro lado, perdão, a cidade de São Félix. E aí eu vim até aqui porque eu queria falar um pouquinho sobre uma coisa que acontecia comigo enquanto eu morava em São Félix e que vai introduzir um novo assunto. Vir de lá para cá durou mais ou menos 1 ano e meio e não era a intenção original. Na verdade, o meu plano era permanecer em São Félix, né? E não vou vir para Cachoeira. Achava, como acho até hoje, que Cachoeira é mais tumultuado, não é tão tranquilo quanto São Félix, mas, infelizmente, por conta de um episódio que se deu ainda em São Félix, é que foi feita a escolha de vir para cá. Quando a minha companheira veio para ficar em 2017, novembro de 2017, pouco antes, nós tínhamos acertado com uma pessoa que era proprietária de uma casa lá naquela margem que vocês estão vendo, queríamos alugar, e aí íamos alugar, como alugamos, o outro tic-tac que eu falei no capítulo passado. Estava tudo combinado, quando faltava uma semana para a mudança, essa pessoa resolveu, como se diz popularmente, roer a corda. E a gente ficou numa situação de ter que adiar a mudança, além disso, procurar uma nova casa. Foi então que eu voltei àquela rua com as casas verdes e agora vocês vão entender o porquê de eu ter mostrado aquilo no capítulo anterior. Mas antes de terminar, gostaria de mostrar para vocês mais uma vez esse que é o lugar que as pessoas gostam muito de visitar aqui, porque talvez a vista, certamente a vista mais privilegiada da ponte de Cachoeira, São Félix, e é também, evidentemente, o lugar que era originalmente um ancoradouro. Então as pessoas gostam de vir aqui e sentarem-se nesse banco, né, e ficar contemplando aqui a paisagem, que realmente é uma coisa extremamente bacana de fazer, né? Ali atrás de mim, a estação de ferroviária de Cachoeira. Então, como eu disse, ali embaixo, né, as pessoas chegavam no hotel e depois caminhavam ou alugavam um táxi e vinham aqui para a estação ferroviária de Cachoeira para pegar o trem para ir para o interior, para o sertão, né? Antes de existir a estrada que ligasse justamente o sertão à cidade da Bahia, antiga cidade da Bahia, Salvador. A conexão era feita por vapor até Cachoeira e de Cachoeira pegando o trem nessa belíssima estação que vocês veem só um pedacinho aqui. Vou tentar fazer uma imagem lá perto. Até hoje o trem atravessa a ponte e entra por esse portão maior aqui e segue para a para o interior. Essa atualmente é a ferrovia que foi privatizada, entregue a Vale, né, que administra toda essa região e só não transporta passageiros, só transporta carga. E aqui tem um detalhe interessante, que são esses trilhos, não sei se vai dar para perceber, que ficam aqui, ó, no chão. Esses trilhos se prolongam até uma rua próxima aqui, e eles existiam para que o trem pudesse seguir viagem, né, pegar os passageiros e seguir viagem. O transporte de passageiros, esse movimento parece que se modificou. Eu não tenho elementos para dizer qual é a lógica desse tipo de manobra, mas os trilhos permaneceram. Eles vão até uma praça ali adiante, que é conhecida como a Praça do Jardim Grande, ou Jardim Grande simplesmente. Eu resolvi passar aqui pelo Jardim Grande, que eu mencionei ainda há pouco, porque não só porque esse é um lugar também importante nessa história minha aqui, onde muitas vezes eu vi
eventos muito interessantes, onde acontece o São João, né, de Cachoeira, e também onde estão os tais trilhos que eu falei para vocês. E eu queria conduzi-los também até um prédio que eu não estava no meu roteiro, mas resolvi incluir, porque esse prédio, em frente a essa belíssima praça, até quase anteontem, não estava no estado que ele está agora. Está sendo reformado e é um prédio muito interessante, muito importante na história de Cachoeira, porque esse prédio aqui, vocês vão ver agora, eu vou virar, e aí vocês vão ver ele na esquina aqui, exatamente esse, era o prédio da outra filarmônica aqui, no caso, a Filarmônica Lira Siciliana, que funcionava nesse prédio de 1870. E aí é muito importante, porque a história da Filarmônica Lira Siciliana também é muito importante. Essa que foi fundada pelo maestro Tranquilino Bastos, né? Hoje, a Filarmônica não funciona aqui, eu vou depois mostrar onde ela está atualmente, mas é desse prédio que saiu, né, em 1888, a Airosa Passeata. Então, vocês imaginem os músicos todos negros, formantes da Lira Siciliana, saindo desse prédio aqui, né, conduzidos pelo maestro Tranquilino Bastos e seguindo pela rua aqui, tocando um dobrado que ele mesmo compôs, chamado Airosa Passeata. E esse dobrado comemorava justamente a libertação, evidentemente, em muitas aspas, a libertação dos escravos, né? A esperança, na verdade, ele representava a esperança que naquele momento havia de que a vida dos escravizados seria outra. A partir de então, pelo menos eles seriam livres, né? Não teriam mais que obedecer a um dono, né, de seus corpos. O prédio está ficando muito bonito, então achei que era bacana mostrar para vocês. Ele está ainda concluindo a reforma, a fachada vai ser o último pedaço a ser reformado, mas vocês já podem ver ali pela lateral a cor, os ornamentos e tal, como vai ficar. Também não sei nenhuma informação sobre o que será, mas, enfim, isso composto com o Jardim Grande, que é a Praça Maior de Cachoeira, também é um desses lugares importantes que eu queria mostrar para vocês. Eu estou aqui caminhando pelas ruas de Cachoeira, estou saindo ali do Jardim Grande, caminhando em direção justamente onde começamos no capítulo passado, que é ali no prédio da Minerva Cachoeirana. E caminhando aqui, eu me lembrei de uma coisa muito interessante, é que enquanto eu morava em São Félix, eu me perdia quando vinha aqui nas ruas de Cachoeira. Às vezes vinha de carro e me perdia. Entrava em ruas que eu não sabia quais eram. E lembro muito de uma festa, não me lembro mais qual festa exatamente, acho que foi da Boa Morte, que eu achei que eu podia atravessar a ponte de carro e chegar aqui e estacionar em qualquer lugar. E fiquei rodando dentro de Cachoeira, porque eu não conhecia a geografia da cidade, fiquei rodando achando que ia encontrar um lugar para ficar e não consegui parar o carro, estava tudo muito cheio, porque a cidade fica realmente muito cheia. Durante toda essa gravação, vocês devem ter ouvido o tempo todo algum som, como agora devem estar ouvindo o som atrás. Isso é uma característica também da cidade. A cidade tem uma constante movimentação musical, de vários aspectos, de vários gêneros, de várias formas de expressão musical, e todas elas, de algum modo, aparecem o tempo todo. Estamos aqui novamente, tendo atrás da gente o lindo prédio da Minerva Cachoeirana, e agora eu vou entrar na minha rua, que foi a rua a qual eu voltei um dia passando, depois de saber que não ia conseguir alugar a casa e até pausar a mudança para cá, eu passei novamente pela rua, talvez até vindo nessa direção que eu estou vindo agora. E aí, aquela ali atrás é a rua onde eu disse que eu me perdi, né? Que é a outra rua que fica aqui, a 13 de Maio, e essa aqui é a rua Rui Barbosa. Mas, como eu dizia, eu vinha caminhando aqui pela rua, e aí, talvez na direção oposta a essa que eu estou caminhando agora, aconteceu o milagre salvador da situação.
Deixa eu cumprimentar meu amigo aqui. Salve, boa tarde, boa tarde. Tudo bom? Aconteceu, como eu disse, um milagre que eu estou dizendo, porque quando eu viro a esquina do outro lado, ou seja, do lado de lá, para onde eu estou caminhando, eu topo nessa porta. Havia uma placa escrito Alugas. E aí, ao lado, fica uma loja. E nessa loja estava a proprietária da casa, que me mostrou a casa imediatamente. E essa foi, então, a primeira casa que eu morei em Cachoeira. A casa que fica no número 19, né, da rua Rui Barbosa. E aí o que aconteceu? Mudamos-nos para cá, para esse sobrado, foi quando a minha companheira, Grazi, chegou. E aí nós dois, no dia 7 de novembro de 2016, começamos a morar nessa casa aqui. Então ainda vai fazer 10 anos, né, no dia 7 de novembro. Depois, no ano de 2019, ficou concluída a reforma desse outro casarão que está aqui. E aí nós fizemos esse caminho daqui para cá. Por quê? Reformá-lo de acordo com sugestões que nós tínhamos dado. Então, mais ou menos o mesmo desenho, né? E viemos, então, morar aqui nesse outro prédio, que é o prédio onde eu moro atualmente. Um sobrado, e atualmente estamos no último andar desse prédio aqui. Essa é a história de Cachoeira. Então, a partir de 2017, ou seja, eu falei que em novembro desse ano, não, em novembro de 2027, ou seja, novembro do ano que vem, vai fazer então 10 anos que a gente mora aqui, especificamente em Cachoeira. Então, esses vídeos que eu estou fazendo, eles dizem respeito ao nosso período, ao meu período, né? Desde que eu entrei na UFRB, eu cometi um erro no capítulo anterior, dizendo que não existia mais fabricação de charuto aqui em Cachoeira, mas tem. Mas ali embaixo, adiante, tem de Cachoeira que é. Mas aqui, nessa esquina que está atrás de mim, vocês veem o prédio da Lira Siciliana. E como eu disse, do lado de cá, que aqui é conhecido como o Quarteirão Leite Alves, onde fica a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Esse quarteirão todo é ocupado pelo prédio do Centro de Artes, Humanidades e Letras da UFRB e foi inaugurado pelo próprio presidente Lula na época em que o ministro da Educação era Fernando Haddad. Ambos vieram aqui para a inauguração deste prédio, né, bem no centro de Cachoeira, e um dos marcos da UFRB. Eu não tenho exatamente a data de inauguração dele, mas me parece que é um pouco depois, 2006, que é justamente a data de criação da UFRB, pois nós estamos na UFRB comemorando 20 anos. Bom, eu estou aqui atrás de mim com a Casa de Tranquilino Bastos, que é o maestro que eu mencionei, que fica aqui no monte. O monte é uma das vistas mais bonitas de Cachoeira, como vocês podem ver aqui. Dá para ver a ponte e tal. Aqui atrás tem a igreja, não sei se é do Rosário, eu não me lembro qual é, mas, enfim, esta casa que está atrás de mim, aqui mora o maestro Solon Mendes, que criou o coletivo Novos Cachoeiranos, no qual eu ingressei no ano de 2017. Nós temos uma fotografia de muita gente que já está em outros lugares e fazendo outras coisas na porta dessa casa, e foi aqui que eu comecei a trabalhar junto com o coletivo Novos Cachoeiranos, que é um projeto de extensão, como esse projeto de extensão dessa série que eu estou fazendo e desse canal Arte ao Vivo, é um projeto de extensão. Hoje já não é mais nem projeto de extensão, é um programa de extensão no Secult, né? E daqui partiram mais de 60 composições originais e muitas outras para serem divulgadas no Brasil. A gente já viajou para Brasília e no exterior, por exemplo, Bogotá, né? Nós fizemos editais de circulação do estado da Bahia que nos permitiram ir a esses lugares. E aqui, nesse espaço, que é a Pracinha do Monte, aconteceram também algumas oficinas e apresentações do coletivo Novos Cachoeiranos.
e é justamente o lugar, né, em que residia o maestro Tranquilino Bastos. Essa foto que eu estou me referindo foi feita no dia em que os integrantes da Lira Siciliana foram recebidos aqui pela família do Solon, pela Samantha e pelo Solon, numa cerimônia de reentrada dos membros da Lira Siciliana na casa do maestro, né, e foram recebidos como na tradição que acontecia na época do maestro, que sempre recebia os seus integrantes da Lira com um lanche oferecido para os integrantes. Então, houve uma cerimônia aqui com o que não pode faltar, que é fogos e tudo mais, para recepcionar e refazer a conexão do maestro Tranquilino Bastos, que até soltou os fogos, foi o Jorjão, que é da direção da Lira Siciliana, saxofonista, e que fez um belo trabalho como TCC de graduação e agora na pesquisa dele do mestrado sobre a obra do Tranquilino Bastos. E com essa imagem aqui do Paraguaçu atrás de mim, eu vou me despedindo desse capítulo. No próximo capítulo a gente vai contar mais algumas histórias, vamos ver mais alguns lugares e saber mais algumas histórias desse entrelaçamento entre a minha história pessoal de 10 anos aqui no Recôncavo e a história também dessa região. Um abraço, até a próxima.